Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu quero desejar as boas-vindas aos novos alunos da turma 18 de Radiologia. Eu me chamo Érica e sou a coordenadora e professora do curso de vocês, tá bom? Hoje nós vamos ter aula gravada da sequência didática dessa disciplina que a gente vai iniciar, mas a partir de amanhã a gente vai voltar à programação normal, tendo as aulas ao vivo, tudo bem? Então, eu tô aqui na tela mostrando para vocês a planilha da sequência didática, né? O cronograma da disciplina que a gente vai iniciar. Essa disciplina chama-se Proteção Radiológica e ela tem uma carga horária de 40 horas, tá? Que significa que nós vamos ter 10 dias para trabalhar aí, tudo bem? O horário aqui tá das 18h45 às 22h. Explicando melhor para os alunos que estão entrando agora, a gente inicia a aula, né, às 18h45, mas ela não vai até às 22 horas. Primeiro que a duração da aula vai depender, né, aí da interação de vocês na plataforma durante a aula. E segundo que eu tenho outra turma para dar aula depois de vocês, tá bom? A turma 17 tem aulas aí depois de vocês. Então, a aula na plataforma geralmente dura em torno de 1 hora, dependendo aí de como que a gente vai, né, desenvolvendo o conteúdo, tudo bem? Nessa disciplina, a gente vai trabalhar da seguinte forma: nós vamos ter uma prova teórica valendo 7 pontos e 2 atividades que, somando os pontos, né, 1,5 cada uma, dá os 3 pontos, que somado aos 7 pontos de prova, dá aí a média, né, 10. E caso o aluno, né, não consiga alcançar essa média, a gente tem aí o exame final, que é a recuperação, e a gente também tem a opção de segunda chamada, tá? Para os alunos novos aí, como que funciona a segunda chamada? No dia que eu enviar a prova no grupo para vocês, contando desse dia, vocês têm 72 horas para estar indo até a secretaria do colégio e solicitando uma segunda chamada, tá? Você faz o pagamento de uma taxa e aí você tem a oportunidade de fazer uma nova prova, que não é a recuperação. Caso nessa nova prova de segunda chamada você não alcance a média, você ainda vai ter a opção de fazer a recuperação, tá? Lembrando que a recuperação é um exame aí que você não paga nada para fazer ela, tá? Se você não alcançar a média, você faz a recuperação, tudo bem? Aqui eu deixei também, né, as datas aí das atividades e da prova. E nessa segunda aqui, ó, planilha, né, como que funciona? A gente tem o horário da aula, que eu já expliquei para vocês, né, essa questão de horário. Vai ser mais ou menos 1 hora na plataforma, 50 minutos, dependendo da interação de vocês, se entenderem o conteúdo ou não. Mas já adianto que é um conteúdo super tranquilo, tá? As primeiras aulas aí, né, é um pouquinho mais chatinho, porque a gente vai falar sobre portarias, leis, mas aí eu vou passar para vocês um artigo super interessante que explica melhor essa questão aí de portarias e leis, que a gente precisa saber, né, quais são os nossos deveres e também quais são os nossos direitos enquanto profissionais, tá? Então, hoje, dia 16, é simplesmente essa apresentação, né, da nossa nova disciplina, esse cronograma dessa disciplina. Eu tinha colocado aqui para a gente iniciar essa introdução na disciplina hoje, mas como eu tô gravando sem vocês na plataforma, eu coloquei o conteúdo de hoje e de amanhã somente na aula de amanhã, tá? Que é exatamente isso daqui. Portarias, né, essas leis aí que a gente vai ler um pouquinho. O conceito de radiação, né, os tipos de radiação que existem aí, os principais para a gente entender a nossa área, né, e os efeitos biológicos, né, o que essa radiação pode causar para o nosso organismo, tá, e até mesmo para o meio ambiente, para os animais. Na sexta-feira é a primeira atividade que vai valer ponto para vocês. Como eu expliquei já em outras disciplinas, né? Sexta-feira eu costumo colocar a atividade no dia de sexta-feira, porque geralmente não entra aluno na sexta-feira, né? Fica poucos alunos, tem aluno que já está se reunindo com a família ou está indo, né, para o interior.
ou tá saindo, e aí fica ruim dar aula para pouquinho aluno. Então, se eu tenho que passar atividade para vocês e tem que ser um dia somente para atividade, eu sempre escolho colocar atividade na sexta-feira. Então, a atividade dessa sexta-feira aqui vai ser os artigos, né? Até falhou as palavras, é o artigo sobre essas leis, essas portarias, tá? Que eu vou enviar 2 artigos para vocês lerem, entenderem melhor, né? Porque essa questão de lei, de portaria, a gente só entende se a gente lê mesmo, tá? Então eu vou passar esses artigos para vocês fazerem uma leitura, tá? Para compreender melhor o assunto que a gente vai ver no dia anterior, tudo bem? Prazo para entrega de atividade. Eu dou um prazo considerável, tá? Então, geralmente, as atividades que eu passo, eu recebo até o dia de entrega da prova, tá? Então, vocês podem fazer na sexta-feira e me enviar, eu recebo todos, mas se você quiser fazer no final de semana, né, porque fica mais descansado aí, num sábado à tarde, não tem problema nenhum. Na segunda-feira, dia 21, a gente volta para a plataforma para continuar o nosso conteúdo. E a gente vai falar sobre os fatores de proteção, os princípios de proteção e algumas orientações em geral, tá? A gente vai ver como que a gente vai conseguir se proteger dessa radiação ionizante que é a que a gente utiliza na área da radiologia, tá bom? No dia 22, na terça-feira, a gente vai falar sobre qualificação profissional, sobre ambiente e levantamento radiométrico. Então, a gente vai ver como que o profissional tem que se portar, né? Como que ele faz para se proteger o seu paciente. A gente vai ver também quais são as medidas, né, que são tomadas aí para proteção do ambiente da nossa sala, né, de exames. E vai entender um pouquinho sobre o levantamento radiométrico, que é uma medição aí dos níveis de radiação que estão naquele ambiente ou que podem ter afetado o profissional, tá? No dia 23, a gente vai fazer a nossa segunda atividade. E no dia 24, a gente já tem a prova de vocês, tá? Bem rapidinho, né? A gente consegue terminar aí essa disciplina. Então, no dia 24, eu entrego a prova para vocês. Para quem está entrando agora, como que funciona essa questão de prova, tá? Eu faço a prova no Word bonitinho e envio lá no grupo. Você vai pegar a prova, lembrando aqui que eu falei várias vezes já, mas você não precisa transcrever as perguntas da prova para sua folha. Então, aluno novo aí, colega novo que está chegando, você vai pegar o documento lá no grupo, você vai olhar as perguntas, pegue uma folha em branco, caderno ou folha 4, coloque no começo da folha seu nome, turma, disciplina e professora. Com isso, você começa a responder as suas perguntas aí de prova, tá? Coloque questão 1 e coloque a resposta. Outra coisa, pessoal, que eu tô notando, questões de alternativa. Não escrevam o que está escrito na alternativa. Coloque a letra. Por exemplo, questão 2. Assinale a alternativa correta. Aí a alternativa correta é a B. Mas em vez de você colocar lá 2B, você escreve o que tem escrito na alternativa B. Isso dificulta aí o processo na hora de corrigir, porque eu ainda tenho que ir atrás para ver aquilo que está escrito, em qual alternativa está e se é a alternativa certa. Tá bom? Então, coloque questão 2, alternativa B. Pronto, dá tudo certo, tá? Outra coisa, prazo de entrega. Já venho deixando explicado várias vezes também que o prazo de entrega de provas e atividades é um quesito aí totalmente de metodologia de professor, que muda, né, de metodologia de professor para professor. Então, se um professor vier entregar a prova para vocês às 6:45 da noite e pedir para receber essa prova até às 22 horas do mesmo dia, ele não vai estar errado, é a metodologia dele, ele está dando 4 horas para vocês, né, quase 4 horas para vocês estarem resolvendo a prova e no horário da aula, tá? Mas no meu caso,
eu costumo dar aí 24 horas para vocês estarem respondendo. Tem professor, né, que vai poder dar aí 2 dias, dependendo, né, do grau de dificuldade da prova, do número de questões. Pode ser que no cronograma a prova caia numa sexta-feira e aí o professor opte por você entregar na segunda. Isso vai variar de professor para professor. Então, que fique claro que depois que eu der aula aqui, pode vir um outro professor e mudar a metodologia. Não dá 24 horas, dá 12, né? Dá 2 dias. Então, isso vai mudando aí, tá? No dia 25, na sexta-feira, vai ser o dia de entrega, né, da prova. Então, na quinta-feira eu envio a prova e você vai ter aí de quinta, da hora que eu entreguei a prova até o outro dia, sexta-feira, no caso aqui dessa disciplina, onde eu vou especificar o horário lá no cabeçalho da prova, tá bom? Então, geralmente eu envio a prova num dia às 9 horas da manhã, por exemplo, eu coloco o prazo de entrega somente até as 9 horas da manhã do outro dia para dar as 24 horas, tá? No dia 28, na segunda-feira, é que é o prazo para aqueles alunos que não entregaram a prova. É o último dia para ele estar solicitando aí, né, uma segunda chamada, para você já fazer essa segunda chamada. E eu também vou entregar as notas de quem fez a prova, entregou os trabalhos na segunda-feira, dia 28. Então, no dia 28, você já tem a sua média final dessa disciplina de proteção radiológica. E no dia 29, na terça-feira, é o dia destinado aos alunos que não alcançarem a média. A média é 7, tá? Então, a recuperação vai ser no dia 29. Para os alunos que não alcançarem a média, tanto os alunos da prova teórica enviada, quanto aos alunos de segunda chamada, tá? E as notas finais também. Ou seja, a recuperação não vai ter 24 horas para vocês estarem fazendo. Eu vou entregar de manhã, vou dar um prazo até algumas horas da tarde e à noite eu entrego as notas finais. Tudo bem? Amanhã a gente vai começar com o conteúdo, né, dessa disciplina e juntar a introdução que eu iria começar hoje. A gente começa amanhã, faz a introdução e continua já o assunto. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês me procurem no WhatsApp, pode falar comigo. Se eu demorar para responder, por favor, me perdoem, tá? Porque eu tenho muita mensagem para poder responder, que eu tô dando aula em outras turmas e eu tenho um monte de aluno para responder ainda, tá bom? Mas assim que der eu respondo todo mundo. Uma boa noite, gente!